Boa noite, meu nome é José Gino Ribeiro dos Santos Júnior, eu sou médico do Centro de Reprodução Humana de Piracicaba e estou aqui para conversar ao vivo com vocês a respeito de um tema muito interessante, que é infertilidade conjugal, abordando desde como que a mulher engravida, o diagnóstico e falar um pouquinho do tratamento. O nosso Centro de Reprodução Humana de Piracicaba já está funcionando aqui dentro da Santa Casa há 9 anos. E essa parceria foi muito interessante para todos. Nos deu segurança e nos permitiu chegar a esse resultado fantástico que agora nós estamos tendo. Então, desde junho desse ano, nós estamos fazendo essas conversas, cada um da equipe a cada 15 dias, abordando alguns temas. E a gente achou interessante agora falar a respeito de um tema generalizado, para tirar todas as dúvidas. Como é um tema generalizado, eu acho bastante interessante de vocês entenderem como que a mulher engravida ou como que o casal engravida. Então, eu trouxe aqui um modelinho e eu vou contando para vocês como que acontece. E aí vocês vão entender como que o especialista investiga, como que tipo de tratamento que a gente pode fazer e vocês vão ter uma noção bastante interessante de como que a gente trabalha. Porque sabendo como que a gente trabalha, os casos funcionam muito melhor. As pacientes engravidam muito mais fácil. Então, aqui é um útero, certo? Como que começa a gravidez? Então, nós temos aqui o ovário. Mais ou menos na metade do ciclo menstrual, que normalmente funciona lá, que acontece lá pelo 14º dia, existe a ovulação. Um óvulo aqui do ovário é liberado e ele é capturado, esse óvulo que é microscópico, que a gente não enxerga, ele é capturado por a trompa. A trompa tem um mecanismo de aspirar esse óvulo. Quando ela chega nessa porção, que a gente chama de ampola, ela encontra com o espermatozoide. E esse espermatozoide foi depositado aqui no fundo da vagina, na relação sexual, ele passa pelo útero, atravessa toda a trompa e encontra com o óvulo aqui. Depois que encontra, se dá a fertilização. Aqueles milhares de espermatozoides que vêm aqui, colam no óvulo, e aí um fura e acontece a fertilização. Durante 6 dias, esse embrião, que já está fertilizado, ele caminha pela trompa e aí ele chega dentro da cavidade do útero. Se a cavidade do útero está adequada, ele implanta. E aí, mais ou menos 5, 6 dias depois, acontece o atraso menstrual e a mulher descobre que está grávida. Basicamente, isso é o que acontece. É desta maneira que a mulher engravida. Se essa gravidez não acontece, o que nós temos que fazer? Nós temos que descobrir por que a gravidez não está acontecendo. E se ela não está acontecendo, qual desses mecanismos todos não está ocorrendo para que essa coisa linda não ocorra? Bom, como vocês viram, esse caminho da trompa, ele tem que estar aberto. Então, já é um dos fatores que tem que ser investigado. Todo o caminho, desde o colo do útero, dentro do útero, até a trompa. Então, já é uma das alterações que podem acontecer e que precisam ser investigadas. Se todos os canais da mulher estão funcionando. Uma outra situação é se ela ovula, se ela tem ovulação, se o ciclo menstrual funciona adequadamente, existe ovulação. E também
nós temos que investigar se o número de espermatozoides é adequado para que eles sejam depositados no fundo da vagina, eles consigam atravessar todo o útero e chegar no óvulo. Bom, sabendo disso, quais mecanismos nós podemos utilizar? Que ferramentas que nós temos? Para investigar as causas ovulatórias, onde existem patologias que vocês conhecem muito bem, que vocês já ouviram falar, mas que ninguém tem, assim, um conhecimento e precisa de realmente informações, que é o ovário policístico, essas alterações ovulatórias, nós podemos investigar com exames hormonais, com exames de sangue, que são feitos observando os exames de sangue, juntamente com a ultrassonografia, o exame transvaginal, de ultrassom transvaginal, que avalia o volume do ovário, o jeito que o ovário tem e a característica dele, nós podemos determinar a qualidade da ovulação. O caminho que o espermatozoide faz, nós podemos avaliar com o exame de raio-x, que está cada vez entrando mais em desuso, que chama histerosalpingografia, mas também nós podemos avaliar através da endoscopia ginecológica, onde nós colocamos uma câmera de TV dentro do útero e uma câmera de TV dentro da cavidade abdominal, dentro da barriga, e podemos observar a trompa, testar a trompa e saber se esses canais estão abertos, se eles estão viáveis ou não. E um outro exame muito importante que vocês com certeza devem saber para investigar o casal que não engravida, aqui vale o comentário que seria: quando precisa investigar? Que momento precisa investigar? Então, a Organização Mundial da Saúde define como infertilidade o fato de um casal ter relações frequentes durante um ano sem anticoncepção e não conseguir chegar ao êxito de uma gravidez. Só que hoje, como a mulher está engravidando mais tarde, ela não está engravidando tão cedo, e as patologias que mais estão aumentando são as patologias de baixa ovulação em decorrência da idade da mulher, talvez a gente, dependendo da situação, não vai esperar esse ano acontecer para começar uma investigação em menor escala ou investigação para saber se alguma coisa mais séria não possa acontecer. Uma paciente com mais de 37, 38 anos, às vezes a gente não espera esse tempo, certo? A gente não espera esse ano, já começa com algumas investigações. O que falta seria o exame do fator masculino, que seria a realização do espermograma. Depois de você definir mais ou menos, ou definir com certeza que tipo de patologia, a gente tem que explicar quais são os tratamentos que o especialista normalmente faz. É o que a gente faz, o que a gente oferece. Então, nesses tratamentos, basicamente são 3. A gente dá medicação para o paciente ovular, faz um controle ultrassonográfico para saber o dia ovulatório e orienta o dia de ter relação. Isso a gente chama de coito programado. É uma técnica que é uma técnica mais simples e de baixa complexidade. A gente pode complicar um pouquinho esse coito programado quando você tem, por exemplo, um número baixo de espermatozoide que eles não vão conseguir passar do canal. A gente pode pegar esses espermatozoides, fazer um preparo com esses espermatozoides do laboratório, reduzir o volume, aumentando a concentração desses espermatozoides, colocá-los dentro de um catéter, passar esse catéter por dentro da vagina, colocado aqui no fundo do útero, e fazer uma injeção desses espermatozoides no fundo do útero. Isso aumenta
consideravelmente a chance e trata, por exemplo, um caso de uma diminuição do número de espermatozoides. Essa técnica chama inseminação. Não é uma técnica de alta complexidade. A última técnica, que seria a técnica de maior complexidade, chama fertilização in vitro. No caso de você ter uma dificuldade da passagem, se você tiver uma trompa obstruída, ou se você tiver uma doença na pélvica, que a gente chama de endometriose, que faz com que dificulte tudo, nós fazemos da mesma forma. Fazemos a mulher ter o óvulo, bloqueamos a ovulação para que esse óvulo não saia, colocamos uma agulha pela vagina e puncionamos os óvulos, fazemos a fertilização in vitro dentro do laboratório e depois, entre 3 e 5 dias, nós colocamos o embrião fertilizado dentro do útero. É a técnica mais complexa, é a técnica que tem um custo maior, mas é a técnica que dá melhor resultado. Certo? Agora nós temos já a participação de várias perguntas e tem uma pergunta aqui. Quando faz a fertilização, o procedimento é doloroso? É rápido? Tem algum cuidado especial? Bom, a fertilização é indicada realmente, como eu falei, é uma técnica onde, se você identifica que não tem passagem na trompa, se você identifica que o número de espermatozoides a gente não consegue concentrar o suficiente para que a gente consiga fazer com que eles fertilizem, ou se realmente existir um caso, por exemplo, de endometriose avançada, vai existir essa indicação de fertilização, ou simplesmente uma vontade do casal. As técnicas, qualquer técnica para qualquer casal infértil pode ser adotada. O especialista explica, oferece as técnicas e aí você faz a fertilização. O procedimento é doloroso? Não, o procedimento não é doloroso, porque a punção é feita com a paciente anestesiada. É rápido. Qualquer técnica de reprodução assistida vai durar o tempo em que a mulher ovula, ou seja, entre 12 e 14 dias. Essa vai ter a fase de usar a medicação e de fazer os procedimentos, mas qualquer uma das técnicas de reprodução assistida vai ter esse tempo. O procedimento em si de aspiração é rápido, dura entre 15 e 25 minutos no máximo. Tem algum cuidado especial? Vários. Por isso que especialistas de reprodução são em número limitado. Existem técnicas a serem aprendidas e vários cuidados especiais. Mas isso não vai ser feito em qualquer lugar. Vai ser feito realmente numa clínica especializada para isso, como a nossa. Uma outra pergunta. Minha esposa estava com trompas obstruídas. Agora os exames estão normais. Qual o melhor tratamento? Bom, aqui, gente, cabe uma situação. Se tem muita paciente que eu já atendi online, vocês vão entender que eu sempre falo isso, mas é alguma coisa que em reprodução a gente sempre tem que lembrar. Uma coisa é o seguinte: não existe nenhum tratamento oferecido de reprodução, nem os mais caros, nem os mais modernos, nem os mais complicados, que garanta um sucesso absoluto, uma taxa de 100% de gravidez. Por outro lado, não existe a frase de que você só vai engravidar se fizer isso ou aquilo. Durante 20 anos de profissão, eu achava que muitos casais não engravidariam de maneira espontânea, que a paciente não ovularia de jeito nenhum, ou que a trompa no exame a gente via que estava obstruída, mas os testes fizeram a trompa ser liberada e a paciente engravidou espontaneamente. Então,
A gente tem que acreditar que sempre pode acontecer. Lógico, nós somos cientistas, nós temos técnicas, nós usamos a ciência a favor daquilo que tem que ser feito. Mas também tem que ser dito que ninguém é dono da verdade. Então, se ela estava com trompa obstruída, depende de como foi visto. Às vezes, quando faz um exame de esterossalpingografia, e essa é a crítica para o exame, quando a paciente tem dor, no momento que faz a injeção do contraste, as trompas parecem obstruídas, mas na verdade elas não estão. Então, qual é o melhor tratamento? O melhor tratamento vai depender basicamente do tempo de infertilidade e da idade da mulher. Porque a gente sabe que pacientes mais jovens têm respostas e têm resultados muito melhores. Então, assim, é muito difícil você generalizar dessa maneira. Mas eu acho que avaliando o caso, avaliando a situação, o especialista vai te falar qual que é o melhor tratamento. Pode ser desde um coito programado, ou pode ser desde um bloqueio com pílula, ou uma fertilização. Tenho um ovário policístico e tive minha primeira gravidez. Esse ano tomei medicação e não tive resultado. Posso tomar de novo? Pode. O ovário policístico é uma patologia tão frequente hoje, tão prevalente, quer dizer, existem tantas mulheres com ovário policístico que nós vamos dedicar um dia aqui para discutir só esse tema. Mas parece que de uma maneira que para vocês entenderem, o ovário policístico ele acontece porque dentro da cabeça da mulher, dentro do sistema nervoso central, existe uma liberação de um hormônio que ele precisa de um tempo certo para ser liberado, que a gente chama de pulso. Esse pulso na liberação do hormônio é que tem um ciclo um tanto quanto diferente. E isso causa o ovário policístico. Mas, de uma maneira geral, na pergunta dessa internauta, se ela já teve uma gravidez, ela já tem uma infertilidade secundária. E as pacientes com infertilidade secundária, ou seja, que elas já engravidaram uma vez, a chance que elas têm de engravidar é muito maior. Então, assim, esse ano ela tomou medicação. Se a medicação foi um indutor de ovulação, ela não teve resultado. Só que, às vezes, a paciente está com um ovário um pouquinho grande. Ela pode usar um anticoncepcional por um tempo, diminuir o volume do ovário. E aí ela pode tomar de novo, pode engravidar de novo. Lógico, como sempre, vai depender do tempo e vai depender da idade. E sempre o especialista pode dar um conselho muito particular para cada caso. Uma outra pergunta. Sou casada há 16 anos e não consigo engravidar. Há 5 anos venho fazendo vários exames. Eu e o meu marido não somos inférteis. Qual seria a melhor opção para o nosso caso? Excelente pergunta para ser colocada. Quando ela fala que eles não são inférteis, provavelmente todos os médicos ou todos os especialistas que esse casal passou identificaram que, nossa, o espermograma é normal, os exames hormonais são normais, toda a avaliação dos canais, como eu mostrei, são normais, e tem muito tempo. Tem 16 anos. Agora, se tem 16 anos que ela é casada, quantos anos que essa paciente está? E qual que é esse diagnóstico? Uma coisa muito importante a ser definida é: se nós não conseguimos identificar um diagnóstico ou classificar aquele casal com algum diagnóstico, nós chamamos infertilidade sem causa aparente. Casais que têm infertilidade sem causa aparente, ou seja, nós não conseguimos identificar qual o motivo, qual o caminho a ser feito, se utilizar
de técnicas de reprodução assistida. Que técnica de reprodução assistida? Essas 3 que eu mostrei para vocês, que seriam o coito programado, a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. Mas qual técnica? Isso vai depender da decisão que o casal tomar, da idade da paciente e e daquilo que realmente o casal queira fazer. Lógico, se você fizer alguma coisa, ou se você não fizer nada, quando você faz alguma coisa, sempre você vai ter mais chance do que quando você não faz nada. Então, todos os casos de reprodução assistidos, eles têm que ser, todos os casos de casais inférteis, eles têm que ser particularizados. A gente não pode tratar de uma maneira geral. A não ser, por exemplo, quando a mulher faz laqueadura ou o marido faz vasectomia, que nós sabemos que aí, nessa situação, como foram submetidos a uma esterilização definitiva, a gente tem poucas opções. A gente tem que usar realmente a técnica de fertilização in vitro. Ou reverter o procedimento feito, que é uma outra pergunta. Fiz laqueadura e gostaria de saber se posso engravidar de novo. Pode. Tudo depende da idade, lógico, e tudo depende do tipo de laqueadura que foi feita. Se essa laqueadura pode ser revertida, se ela não puder ser revertida, você pode usar a técnica de fertilização in vitro, onde você estimula o ovário, produz vários folículos com óvulos dentro, funciona, aspira esses óvulos, faz a coleta dos espermatozoides, trata injeta no laboratório, faz os embriões e aí depois coloca, com o auxílio de um catéter, o embrião aqui dentro do útero, já fertilizado. Outra pergunta. Tem um ovário policístico. Tomo medicação. Quais as chances de engravidar? Bom, se você toma medicação, as chances de engravidar são todas. Mas o caso tem que ser particularizado para saber se não existem outros impedimentos ou outras patologias que fazem com que haja essa dificuldade. Bom, entendeu? Então, sempre tem que lembrar que qualquer estratégia para tratar de infertilidade, o especialista adota estratégias. Essas estratégias, elas têm que ser conversadas, elas têm que ser definidas, elas têm que ser explicadas. Mais ou menos como eu estou tentando explicar para muita gente que está online. Então, eu acho que tudo isso tem que ser colocado, tem que ser conversado. Então, sempre tem chance, jamais desistam. Nessa semana, na semana que passou, eu fiquei muito feliz em saber que uma paciente bastante querida, que tinha um diagnóstico prévio de menopausa precoce, que seria uma situação, um casal muito querido e que, eu achei que ia ser muito difícil após várias tentativas, porque tinha uma zoospermia, não tinha espermatozoide, nem tudo funcionava por vários motivos, e a menina fez uma menopausa precoce muito nova. Eu fiquei sabendo que a gente já fizeram outras tentativas, já procuraram outros profissionais, mas eu fiquei muito feliz em saber que ela me contou que de repente ela voltou a menstruar, de repente os espermatozoides voltaram com medicações até simples e ela engravidou espontaneamente. Então, jamais desistam. Jamais esqueçam disso. Nós estamos aqui para ajudar. A gente
a gente sabe, a gente tem a ciência ao nosso lado, mas existe Deus. E a gente não pode jamais esquecer disso, porque coisas e patologias e determinadas condutas que a gente fazia há 20 anos atrás, hoje a gente sabe que não é nada disso. Não funciona, não é mais essa técnica a ser utilizada. Então, assim, a medicina evolui. Então, assim, acreditem, sempre. Fizemos vários exames. Eu e meu esposo. Não somos inférteis. Problemas de tireoide impedem a mulher de engravidar? Sim. A patologia tiroidiana faz com que a mulher tenha um problema de ovulação. Então, é simples. Você trata a patologia ovariana e é um dos impedimentos que a gente tem que resolver. Fiz histerosalpingografia e minhas trompas estavam dilatadas. O que causa esse problema? Qual o risco de não engravidar? Bom, um exame de histerosalpingografia com as trompas dilatadas pode, não exatamente esse caso, pode significar que houve uma infecção que começou na vagina e que subiu pelo útero e acometeu as trompas. O fato da trompa estar dilatada, ela tem uma chance muito grande de não funcionar, de não conseguir aspirar o óvulo. Então, precisa ser visto pelo ginecologista e precisa ser abordado. Precisa realmente de ter essa conversa e ter essa investigação. Tenho uma filha de 18 anos, não tomo anticoncepcional, não consigo engravidar novamente. Às vezes ficam sem menstruar por 4 meses. Qual seria meu problema? Um problema, com certeza, é a anovulação. Então, a primeira coisa a ser investigada seria fazer com que essa paciente consiga ovular. Se ela tem uma filha de 18 anos, provavelmente ela deve estar próximo de 35. E se está chegando próximo de 35, a gente tem que ver como que funciona, qual que é a reserva desse ovário. Porque ela pode não ter ovulado durante esse tempo todo, mas agora ela junta com um outro problema, que é um problema de ter um ovário um pouco resistente. Então, nós temos que abordar isso daí. Estou acima do peso e tenho ovário policístico. Se eu emagrecer, vou conseguir engravidar? Não necessariamente vai engravidar só por emagrecer. Mas o fato de estar acima do peso dificulta em vários aspectos. Sendo que a gente sempre consegue fazer ovular independente do peso. Tudo depende do tanto de medicação que a gente dê. Mas o fato de emagrecer vai facilitar tanto para a paciente ovular, como depois da paciente engravidar, os riscos, a chance de desenvolver hipertensão. Quem está acima do peso pode fazer fertilização? Pode. Lógico, como eu acabei de falar, o que vai mudar é a quantidade de medicação que nós vamos ter e a dificuldade que nós vamos ter de fazer o procedimento. Mas sempre vai poder fazer. A última pergunta. Para engravidar, o ideal é ter quantas relações por semana? Não tem um número. Só tem que ter a relação durante o período ovulatório. Não tem o fato de ter muita relação não vai mudar isso daí. Então eu acho que não adianta a gente falar. Eu acho que no dia que a paciente está ovulando, ela vai ter vontade. Agora a gente está chegando no final da nossa participação online. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer a participação da Nayara, da Daniele, da Cidélia, da Leidiane, da Tereza, da Marcela, do Fábio e da Fernanda. Eu acho que foi muito interessante. Espero que tenha sido
bem legal e que a gente possa voltar e realmente conversar e tirar as dúvidas. Gostaria que vocês, que todas as perguntas que foram feitas, porque a gente tem um tempo limitado, vocês não se preocupem, porque todas essas perguntas vão ser respondidas. E mais uma vez, boa noite, muito obrigado pela participação.